E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje e de estarmos novamente em comunhão com o nosso Pai, porque Jesus veio à Terra um dia. Ele viveu uma vida santa aqui na Terra e ele morreu por mim e por você, mesmo que ele não tivesse nenhum pecado. Mas ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele sofreu por nós e pelos nossos pecados, para que nós, hoje, estejamos novamente reconciliados com o nosso Pai. É um privilégio muito grande ser o objeto de um amor tão maravilhoso, que é o amor de Deus por nós, que enviou para nós o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para que hoje a gente possa adorá-lo de todo o nosso coração, que a gente possa viver a nossa vida entregando tudo que temos para Ele, porque Ele já entregou tudo que Ele tinha para nós. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Amém. Então, se você pode se colocar de pé, faça isso. Nós vamos cantar ao Senhor com muita alegria, declarar que estamos cercados pelo Senhor, pela proteção dEle. Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso amparo, o nosso escudo. Que você possa cantar isso com certeza no seu coração esta manhã, não somente da sua boca, do seu intelecto, mas que isso saia aí do seu coração, a certeza de que Deus tem sido com você, tem protegido a sua vida o tempo todo, e o tempo todo tem sido bom conosco. Vamos cantar do nosso Deus, nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, os prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Nosso Deus, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Com certeza, nosso escudo, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, seu rei. Castelo forte.
Castelo. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Amém, amém, amém. Com mais uma canção você vai louvar o Senhor. E agora você vai cumprir aquele desafio, né? Que o Otávio sempre propõe, é sair do seu lugar e dar um abraço em quem está do seu lado. Dizer que é muito bom que vivamos em comunhão, em unidade. Já desfrutamos disso essa manhã aqui com o nosso café. Agora, mais uma vez, você vai dar um abraço em quem está aí do seu lado, que você ainda não viu. Faça isso e declare que há comunhão do Senhor entre nós. Isso é bom, isso é maravilhoso. Isso aquece nosso coração. Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória
há no meio de nós, comunhão, alegria, porque pertencemos ao Senhor. A certeza maior que temos é essa, o que nos alegra, o que nos fortalece. Certeza que temos também é que o nosso Deus há de suprir todas as nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas que vêm dele, de acordo com a vontade dele. E nós já temos desfrutado disso, que como igreja temos percebido a boa mão do Senhor sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja como um todo. Eu quero convidar você a adorar o Senhor agora nesse momento, também com seus dízimos e as suas ofertas. Que nada disso, nenhum bem, nada terreno deste lugar, né, que nós sabemos que tudo isso passará, possa ocupar o seu coração, a ponto de você perder o foco daquilo que realmente importa, que é a presença do Senhor. Então, com alegria, você pode fazer isso, declarar que você pertence ao Senhor, declarar que a sua vida pertence ao Senhor, que tudo que você tem é do Senhor, é Ele que coloca em suas mãos, e Ele tem suprido as nossas necessidades, né? Como sempre supriu, como sempre há de suprir. Então, com muita alegria, você pode declarar isso, não só cantando, mas também com um gesto de gratidão ao Senhor, de generosidade, trazendo aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta, enquanto você canta. Então são duas ações aí de adoração ao Senhor. Faça isso com alegria no seu coração. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. abra mão,
Jesus incomparável. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou o que eu sou, coloca aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloca aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Senhor, essa é a nossa oração diante do Senhor nesta manhã. Nosso desejo como igreja, ó Deus, é hoje e todos os dias buscarmos a Tua face, buscarmos a Tua presença. Ó Deus, e entendermos que há suficiência no Senhor. De nada mais precisamos do que do Senhor. Então nos ensine isso esta manhã. Ó Deus, com o nosso louvor, com o nosso afeto pelo nosso irmão, o nosso abraço. Ó Deus, com aquilo que estamos celebrando nessa manhã, que venhamos entender que tudo isso aqui é suficiente, ó Deus. A presença do Senhor em nosso coração, em nossa vida, é mais do que suficiente. É somente isso que precisamos. Que possamos, ó Deus, encontrar descanso, ó Deus, para a nossa correria do dia a dia. Ó Deus, por essa busca incessante, ó Deus, em coisas, em sustento, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. Então nos permita descansar no Senhor, Pai, e termos a plena confiança de que o Teu amor é suficiente, ó Deus, por cada um de nós e em cada um de nós. O Teu amor é suficiente. Que possamos, ó Deus, ao buscar a Tua face, ao buscar a Tua presença, entendermos, ó Deus, que o Senhor já supre as nossas necessidades e de que nada temos falta, porque já temos tudo, já temos o Senhor. Recebe o nosso louvor nesta manhã, a nossa gratidão ao Senhor por isso, a nossa alegria, ó Deus, por sabermos que Tu és o nosso Deus e podermos cantar isso, declarar isso, ó Deus, nessas diversas formas de adorar o Senhor, que nós já estamos fazendo nessa manhã. Nós estamos declarando que o Senhor é suficiente, que o Senhor é o nosso Deus e que a nossa alegria vem de Ti, Pai. A nossa alegria é sabermos que somos do Senhor. Por isso nós nos alegramos aqui nesta manhã, ó Deus, nos regozijamos e como igreja elevamos o nosso louvor ao Senhor, a nossa gratidão, Deus, a nossa oração, Senhor. Recebe o nosso coração esta manhã e continue falando com cada um de nós. Que haja transformação de vidas aqui nesse lugar hoje, ó Deus. Através de tudo aquilo que ainda vamos ouvir e fazer, que nossos corações possam mais uma vez se quebrantar diante da Tua presença. Nós te pedimos isso com o nosso coração, com a nossa vida, ó Deus, colocados diante do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém. Uma boa manhã a todos, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Amém. Deus está entre nós. Deus está
agindo ativamente na vida da Igreja Batista Betel. Mas, irmãos, essa manhã nós vamos ser lembrados que Deus está para além da Betel. Deus age também em muitos outros lugares, a sua presença e a sua glória tem se manifestado das mais variadas formas possíveis. E é por meio da igreja que esse mundo vai conhecer acerca do estranhável amor de Deus. Obrigado, Ismar. E nessa manhã nós temos a grande alegria, o grande privilégio de termos conosco um dos trabalhos mais desafiadores e mais bonitos que a nossa denominação possui, que é a difícil tarefa de resgatar vidas das drogas para Cristo. Pelo menos está sendo desmantelado, mas ainda continua lá em São Paulo, um lugar que é conhecido como Cracolândia. Os irmãos já ouviram falar? Que é um lugar onde pessoas viciadas em droga gastam a sua vida, perdem a sua família, perdem todo o seu patrimônio por causa da escravidão das drogas. Mas, em contrapartida, nós também temos um trabalho muito lindo que se chama Cristolândia, né? Que é o lugar onde Deus também, por seu poder, por sua graça, por sua misericórdia e por instrumentalidade das pessoas que são chamadas de uma maneira muito específica para esse ministério, dispõe sua vida, seus bens, seus dons, seus talentos, para que sejam usados por Deus para resgatar essas preciosas vidas. Uma alma, irmãos, vale mais do que o mundo todo. E nessa manhã nós temos a alegria e o privilégio de ter entre nós aqui os irmãos da Cristolândia. E a irmã Wilma, vem cá, irmã Wilma, que vai estar conosco, ela vai fazer a apresentação, e ela também vai compartilhar com a igreja aquilo que Deus tem feito ali por meio desse precioso ministério. Vamos ouvir com atenção o que a irmã Wilma tem para compartilhar conosco. E, Wilma, fique muito à vontade, que Deus te abençoe, a casa é sua, viu? Que o Senhor possa falar conosco. Amém. Obrigada, pastor. Tá ok. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu já me sinto em casa já. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estou muito feliz, depois de alguns meses de licença maternidade, né? Estou retornando às atividades, agora não mais sozinha, mas com a Estherzinha. E eu agradeço muito a esta amada igreja que nos acolheu com tanto carinho quando a gente chegou aqui em Minas, no ano passado. Fez um ano agora, em julho, que nós estamos aqui. Os irmãos, sem nos conhecer, prepararam um chá de bebê de uma forma assim tão linda que a gente ficou constrangido. Tamanho amor, tamanho cuidado. E com certeza, irmãos, quando a Esté tiver um pouquinho maior, nós vamos testemunhar para ela desse amor tão lindo, né, que a igreja tem tido com as nossas vidas, com a vida dela. Então, muito obrigado pelo carinho. E nós estamos aqui, não eu sozinha, mas eu estou com meu esposo e a nossa equipe. Eu vou pedir que fique de pé, por favor, para os irmãos conhecermos. Essa equipe linda, preciosa. Pessoas, irmãos, que... Obrigado, queridos. Eu até me emociono de falar, né? Porque a gente poderia estar em tantos outros lugares, né, irmãos? Fazendo tantas coisas, ganhando horrores de dinheiro, vamos dizer assim. Mas cada um deles escolheu e decidiu servir ao Senhor de uma forma integral. E eu digo para os irmãos que não há dinheiro que pague, não tem nada, irmãos, que compense. Você vê uma vida sendo alcançada, sendo transformada, saindo do fundo do poço, e hoje você vê essa pessoa fazendo uma faculdade, retornando para o seio da família, casando,
tendo seus filhos, criando. Irmãos, isso não tem preço. Como o pastor falou aqui, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E eu acredito que muitos aqui já ouviram a história da dona Sílvia. A Sílvia, uma mulher que viveu por muitos anos na Cracolândia, ela já estava idosa quando ela foi resgatada. E hoje a Sílvia é uma mulher que ela tem testemunhado do amor de Cristo por onde ela tem passado. E eu digo aonde eu vou, eu falo isso. Se a gente, irmãos, tivesse resgatado só a irmã Sílvia, nesses 16 anos de Cristolândia, a gente já poderia fechar a Cristolândia de forma alegre, porque nós cumprimos a missão de resgatar aquela vida. Mas, irmãos, nós sabemos que nós temos muito mais para fazer, que ainda existem muitas Sílvias, muitas outras pessoas que estão ali dentro presas, que precisam ser salvas. E eu gostaria de compartilhar algumas vitórias com vocês. Aqui em Minas Gerais, nós estamos vivendo, irmãos, um novo tempo. A Cristolândia aqui em Minas, esse ano, completa 13 anos. É bastante tempo, né? Só a Cristolândia tem 16 e aqui 13 anos. E eu vejo, irmãos, que hoje a Cristolândia tem vivido um tempo novo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu gostaria de compartilhar aqui com você, né? Porque eu sei que essa igreja contribui, participa, ora. E às vezes, irmãos, a gente pensa assim, meu Deus, eu estou contribuindo com missões, eu estou fazendo a obra missionária, mas o que está sendo feito com a oferta que eu contribuo? Né? A minha oração tem sido respondida? Tem. Eu quero que vocês vejam aqui por meio de algumas coisas que eu vou compartilhar com você. Minha irmã pode me ajudar? Nós vamos começar aqui, irmãos, por alguns números. De janeiro a maio desse ano, olha quantas pessoas nós já atendemos. 2.000 pessoas, 313. Mais de 4.000 refeições servidas. Nós tivemos 15 conversões. Quando a gente fala 15 conversões, são aquelas pessoas que estão ali na rua mesmo, que nós convidamos para o culto e ali elas entenderam o amor de Jesus por suas vidas. Pode passar, irmãos. Na Cristolândia, aqui em Minas Gerais, nós temos 62 vagas. Nós temos 4 unidades, a Missão, Valadares, Muriaé e Betim. São 4 unidades aqui em Minas Gerais. E nós estamos orando, irmãos, para iniciar uma unidade em Patinga. E nós temos um grande desafio aqui, irmãos, que é uma unidade feminina. A gente ainda não tem. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo uma vaga. Infelizmente, nessas horas a gente precisa dizer, olha, a gente não tem unidade aqui. Mas eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, nós vamos ter uma unidade feminina aqui em breve. Porque o número de mulheres tem sido muito grande que estão nesse mundo das drogas aqui em Minas Gerais. Foram mais de 28.000 refeições servidas e 115 atendimentos e consultas realizadas. Pode passar? E aí, irmãos, uma grande vitória que nós alcançamos aqui em Minas Gerais. Tem alguns irmãos aqui que já conhecem a missão, que fica ali na Lagoinha. E o nosso prédio, irmãos, era um prédio muito antigo, patrimônio tombado. Lá não tinha como a gente fazer muitas coisas, e mesmo que a gente fizesse, ia ser um custo muito alto. E desde quando a nossa coordenadora ela assumiu aqui em Minas Gerais, Deus colocou no coração dela de mudarmos daquele lugar. E ali a gente começou a orar, a procurar, e Deus nos abençoou com esse espaço, que é na mesma rua da missão antiga. É um pouquinho mais à frente, um lugar muito melhor, né? Mais novo, espaço. E nós estamos ali nesse momento fazendo algumas reformas para que a gente possa adequar o espaço para a gente poder atender aquelas pessoas. Então, irmãos, a gente vai ter um momento que nós vamos precisar de ajuda.
Então, se tem algum profissional aqui dessa área de obra que queira nos ajudar, pode se colocar à disposição. Eletricista, pedreiro, ou não sei, eu só sei quebrar. Pode se colocar à disposição, que a gente precisa também. Então, quanto mais rápido, irmãos, a gente finalizar essa obra, mais rápido a gente vai poder retornar com os atendimentos. Pode passar, por favor? Aqui, irmãos, são algumas imagens de pessoas que já passaram pela Cristolândia e que hoje têm as suas vidas transformadas. Eu queria chamar rapidamente aqui o Pedro. Vem cá, Pedro, por favor. Irmãos, dessas imagens aqui, nós temos o Sérgio. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Sérgio, que era um travesti. Ele se vestia mesmo de mulher, ele tinha peito, corpo de mulher. E esse homem foi alcançado na Cristolândia de São Paulo. Deus transformou a vida dele. Ele retirou todo o silicone que ele tinha pelo corpo. O Senhor deu uma esposa, casou, e hoje o Sérgio faz a obra missionária. Hoje ele atua no Rio de Janeiro com a sua esposa. Então, aqui é um exemplo. Mas aqui, olha, nós temos alguém físico, para você ver que é verdade. Aqui é só foto. Mas eu estou com aqui uma testemunha viva. E eu queria que o Pedro falasse aqui rapidamente o testemunho dele. Bom dia, pessoal. Graças e paz. Como a Wilma já falou, meu nome é Pedro, né? Sou pernambucano, casado com a Caroline. É um dos milagres que Deus fez na minha vida, tá? Eu costumo dizer em todo canto que eu vou que no momento ela estava com miopia ou estigmatismo, ou os dois juntos, né? Mas graças a Deus por isso. Então, gente, eu queria ser breve, vou tentar, vou meio tarefa difícil, mas eu vou. Vou ser rápido, gente. Eu conheci a Cristolândia no momento mais difícil da minha vida, né? Porque, resumindo, eu quase acabo com tudo da minha casa, né? Não da minha mãe. Eu não tinha coragem de tirar na rua, então eu tirava dentro de casa, né? Meu pai morreu, eu recebi um dinheiro, também gastei tudo, e minha mãe sempre foi uma mulher assim firme. Ela segurou o dinheiro e não dava porque ela sabia que eu ia gastar com droga. Só que esse dinheiro foi uma das, vamos dizer assim, uma das desgraças da minha vida, infelizmente, porque gerou muito conflito dentro de casa. Então, eu era um filho que era muito rebelde, não por mim mesmo, mas porque a droga ela me dominava. Mas, graças a Deus, sem mais saber o que fazer, minha mãe ela é muito católica, né? Só que aí a gente foi procurar um local para me internar, porque eu precisava, e não conseguimos encontrar a Cristolândia na correria tentando, aí achamos uma casa do Frei, graças a Deus que o Frei não estava lá e não me acolheram. E aí depois conseguimos a Cristolândia lá em Pernambuco, na época. Entrei na Cristolândia, não conhecia nada de Jesus, a não ser o que o catolicismo me apresentava. E na Cristolândia foi onde eu reconheci de fato que o meu maior problema não era a droga ou outra coisa em si, mas é uma coisa só que é o problema de toda a humanidade, que é o pecado e a falta de Jesus, que é a única solução para esse maior problema da humanidade. E aí encontrei com Jesus, lá eu fui aprendendo mais de Jesus, porque na Cristolândia a mente da gente é bombardeada, né? Acorda, não vai nem comer, é direto para devocional. Devocional de manhã, depois culto à tarde, depois estudo, depois culto à noite. Então, eram 4 momentos num dia só de Bíblia na mente. Porque a ideia da Cristolândia não é resgatar das drogas nem da rua, mas é resgatar o ser humano, literalmente, daquilo que a gente precisa entender, que é do pecado, da condenação do inferno. Ou seja, é fazer com que ele reconheça Jesus. E também multiplicar ele, né? Para que ele possa ser um multiplicador de outros. E aí Deus me resgatou, hoje vai fazer 8 anos que eu estou na Cristolândia, né? Para honra e glória de Deus. Eu não sou muito de falar isso não, mas é só para dizer o que Deus fez com quem estava lá perdido e jogado, através das igrejas batistas que têm abençoado o projeto Cristolândia, e que não é em vão que vocês fazem. Hoje eu tenho uma família restaurada, hoje eu sou casado com a Carol, hoje terminei meu curso minha faculdade no seminário. São coisas que Deus fez na minha vida que eu não sei explicar. E eu queria terminar um texto, a minha fala, com um texto apenas de João, capítulo 1, acho que é versículo 43, quando Filipe chega a Natanael e vai dizer a ele que viu, achamos aquele em quem
o profeta Moisés, né, escreveu e os profetas também escreveram. E aí Filipe disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a gente sabe que a cidade de Nazaré não tinha nada de bom, vamos dizer assim. Eu esqueci a palavra que eu queria falar aqui. E aí olhar para mim e dizer, pode vir alguma coisa boa de Pedro? E hoje a gente pode dizer, né, vem e vê aquilo que Deus fez na minha vida. Então, Deus é visto por isso e eu agradeço a todos. Amém. Obrigado, Pedro. Deus é maravilhoso, né, irmãos? O Pedro é um dos, mas temos aqui o Arnaldo também, que também passou pelo projeto, está aqui. Rapaz bonito, né? Antes não era assim não, viu? Eu conheci. Tá bonito hoje. É assim, irmãos, quando esses meninos chegam na Cristolândia, olha, como diz lá no Nordeste, é só o pó da rabiola. Os bichinhos são feios, viu? Magro. Bem que o Pedro não mudou muito não, continua magro. Mas os meninos chegam, pele e osso. Aí vai comendo, aí é igual aquele texto, né? Jesurum, que vai comendo, vai ficando gordinho, né? Eles vão ficando tudo assim, bonitinho. Aí as irmãs chegam na Cristolândia, né, as missionárias, aí já bate o olho, aí começa ali, ó, e casaram. É assim mesmo, né, gente? Então, se tem algum jovem aqui que ainda não casou, quer casar, venha para a Cristolândia, viu, gente? É um lugar, ó, que os casamentos saem, viu? Eu casei também na Cristolândia. Então, queridos, Deus tem feito maravilhas na Cristolândia. Irmãos, eu poderia aqui, eu tenho, para honra e glória do Senhor Jesus, são 13 anos na Cristolândia. Eu poderia passar aqui uma manhã compartilhando tantos testemunhos, irmãos, que eu já ouvi, que eu já vi com os meus próprios olhos, né? Mas eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, que esta obra, ela não é feita sozinha. Ela só existe, irmãos, a Cristolândia só existe há 16 anos, porque tem uma igreja por trás, que sustenta por meio da oração, que sustenta por meio das ofertas. Irmão, sabe quanto que nós gastamos por ano numa Cristolândia? Nós temos 43 Cristolândias no Brasil inteiro. Sabe quanto que nós gastamos por ano? Mais de 10 milhões só na Cristolândia. É muito dinheiro, não é, gente? Aí você me pergunta, de onde vem esse dinheiro para pagar luz, água, para pagar o aluguel, porque nem todos os imóveis, eles são comodato. Às vezes a gente precisa pagar o aluguel, como esse da Cristolândia, aqui nós pagamos. Aí você pergunta, de onde vem? Do governo? Não, irmãos. Não, nós não recebemos R$1 do governo. Aí você pode perguntar, mas por que vocês não querem receber nada do governo? Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente se juntar ao governo, eles vão nos impedir de pregar a palavra de Deus. E a Cristolândia, irmãos, o segredo da Cristolândia não é um prato de comida. Não é uma roupa que a gente dá. Não é isso, irmãos, que transforma a vida dessas pessoas. Mas é a palavra de Deus quando nós pregamos naqueles cultos que nós realizamos ali pela manhã. Mas o alimento, ele é um chamativo, porque aquelas pessoas estão com fome. Lá no texto da multiplicação dos pães, Jesus fala que aquela multidão foi até ali Jesus e o Senhor se compadeceu daquelas pessoas. E chegou um momento que aquelas pessoas precisavam de alimento. O Senhor ignorou a necessidade física daquelas pessoas? Não. O Senhor de forma alguma ignorou. O texto vai dizer que o Senhor realizou ali um grande milagre. Então, irmãos, essas pessoas que chegam até nós, elas têm necessidade, sim. Só que nós aproveitamos essas oportunidades para a gente pregar a palavra, porque nós sabemos que somente a palavra de Deus, ela vai transformar esses homens e essas mulheres que chegam ali até nós. Pode passar, por favor. E ali, irmãos, nós mostramos aqui números para vocês. Mais de 2.000, 3.000.
Não é isso, isso não importa. A gente poderia atender uma pessoa, mas o que está por trás desses números, irmãos? Histórias de filhos que voltaram para casa. Irmãos, um dia nós estávamos na Cristolândia, lá em São Paulo, nós atuamos lá, e chegou um casal de idosos, chorando muito, irmãos, um desespero daqueles idosos. Eles estavam ali, eles vieram de uma outra cidade procurar o filho dentro da Cracolândia de São Paulo. Irmãos, quem já foi em São Paulo sabe que a Cracolândia de São Paulo não é um negocinho assim aqui, não. É uma multidão de gente, aqueles idosos, irmãos, que poderia estar em casa, curtindo a aposentadoria, descansando. Estavam dentro da Cracolândia procurando seu filho. E aquele casal, irmão, chorava tanto que não teve como a gente também não chorar junto com eles e ir para a Cracolândia atrás desse rapaz. Então, irmãos, quando a gente resgata uma pessoa, nós estamos resgatando também a alegria de uma família que perdeu a alegria. Irmãos, qual é o pai e a mãe? Ou qual é o filho que, sabendo que a sua mãe e seu pai estão dentro das drogas, fica feliz? É uma vida destruída, irmãos. Quantas mensagens nós recebemos diariamente de famílias pedindo socorro. Irmãos, é desesperador. Tem horas que eu não dou para trabalhar com a parte de triagem, não. Quem fica com essa parte é a Marcinha aqui. Ela que recebe as mensagens de pessoas procurando ajuda. Irmãos, é muito desesperador. Mães, filhos pedindo socorro. Então, quando a gente resgata uma pessoa, nós também estamos resgatando uma família. Nós estamos tirando pessoas que estavam presas ali nas drogas. E a gente está trazendo essas pessoas à liberdade em Cristo Jesus. Histórias de pessoas, irmãos, que um dia não tinham valor. Pessoas que olham para si e não têm mais prazer, irmãos. Prazer de botar uma roupa limpa. Irmãos, esses dias eu passei na rua. O rapaz, ele estava tão sujo, que ele estava preto. Vocês já viram essa cena? Eu fiquei pensando, meu Deus, quantos anos, não é dias, esse homem deve estar sem tomar banho. Muito sujo, irmãos. Pessoas que não têm mais prazer. Um dia, irmãos, eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele estava na Cristolândia conosco, e a alegria daquele homem, irmãos, era estar com o seu filho. Era o prazer. Qual é o pai aqui que não ama o seu filho? Não tem, não é verdade? E ele tinha um amor, e ele falou, olha, eu só estou aqui por causa do meu filho. E aí aconteceu um fato que, infelizmente, ele saiu e a gente ficou muito tempo sem encontrar com esse rapaz. E um certo dia nós encontramos ele na rua. Irmãos, um rapaz inteligentíssimo, falava outras línguas, já tinha trabalhado em grandes empresas. Nós encontramos aquele rapaz puxando uma carroça na rua. E ali o nosso coração partiu e a gente falou, meu filho, volta para a Cristolândia. E aí ele fez uma comparação para a gente entender o que é que a droga faz com o ser humano. Ele falou assim, vocês sabem o quanto que o meu filho é importante para mim, não sabem? Sim, a gente sabe. Pois é, o prazer da droga é muito maior do que estar com o meu filho. Irmãos, isso é muito triste, não é? Uma pessoa comparar o prazer de estar com o filho com a droga. Mas eu entendi, irmãos, por que ele falou aquilo? Para que a gente entendesse o quanto que a droga, ela prende a pessoa. E ali, irmãos, a gente não tinha mais o que falar. Infelizmente, ele permaneceu na rua. Eu não sei se hoje está vivo. Mas por que eu contei isso aqui para você, irmãos? Para você entender que muitas das vezes essas pessoas estão ali, não é porque elas escolheram estar. Tem pessoas, irmãos, que querem sair, mas é algo tão forte dentro delas que muitas das vezes elas não têm força. Por isso, irmãos, que Deus tem nos chamado nesse tempo para ser a mão estendida,
para essas pessoas dizer, olha, você não está só. Eu estou aqui para caminhar com você. Eu estou aqui para te ajudar no momento em que você quiser desistir. Porque não é fácil, irmãos. Uma jovem, ela estava acolhida conosco, uma mulher na casa feminina, e chegou um momento, irmãos, que ela estava na abstinência para usar droga. E a vontade era tanta que ela falou assim, irmãs, não deixem eu sair daqui, me amarrem numa árvore dessas aqui, mas não me deixa sair. Tamanho desespero, irmãos. Um dia nós recebemos um jovem na Cristolândia, acorrentado. Sabe por quê, irmãos? Os pais não aguentavam mais ver o desespero daquele filho. E ele chegou, Fábio, o nome dele, baiano. Não sei se vocês já viram, alguém é dessa época aqui, vocês missionários, chegou na Cristolândia de São Paulo acorrentado. Tamanho desespero. Irmãos, a droga é algo muito triste. Mas o poder do Evangelho, a palavra de Deus, ela pode transformar uma vida. Você crê nisso, irmãos? Amém? Pode passar, por favor. Centenas de pessoas, irmãos, têm sido transformadas. E a Cristolândia, irmãos, hoje é esse instrumento nas mãos de Deus. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, muitas instituições entregando alimento. Né? Você já viu isso? Né? Entregando alimento, roupa. Está errado isso? Não está. É uma atitude muito boa. Mas não adianta, irmãos, a gente somente entregar uma roupa, um alimento e essas pessoas permanecerem ali. Nós precisamos dar a elas o principal, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, sim, Ele pode mudar a vida dessas pessoas. Pode passar, por favor. E se nós falássemos de valor, irmãos, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Não foi isso que o pastor falou aqui no começo? E eu queria, irmãos, finalizar esse momento aqui. Pode parar aqui nesse slide. E eu gostaria de falar aqui para você sobre o valor de uma pessoa. Esse texto que eu compartilhei com vocês aqui, de Mateus 14, a partir do versículo 13. Vai dizer que Jesus e os discípulos, eles pegaram um barco e eles estavam atravessando o lago, indo para o outro lado. Quando a gente vai lendo esse texto, Jesus estava vindo de uma jornada missionária e os discípulos também. Jesus foi para um lado, os discípulos para o outro. Em um certo momento, eles se encontraram. Eles estavam ali muito cansados, certamente, porque eles estavam vindo de uma viagem missionária. E o texto fala, irmãos, que quando aquelas pessoas, elas souberam que Jesus estava indo para o outro lado, eles foram atrás de Jesus. E quando Jesus chegou e viu aquela multidão, a palavra vai dizer que o Senhor, Ele teve compaixão daquelas pessoas. E aí, irmãos, a gente consegue compreender o tamanho do valor que aquelas pessoas tinham para o Senhor. Ele estava cansado, ele estava exausto, as emoções de Jesus não estavam tão bem, porque ele soube da morte de João. Então, ele não estava ali tão bem, porque ele também era humano, ele estava triste. Ele poderia, irmãos, muito bem naquele momento falar para os discípulos, olha, vão lá vocês e atendem essas pessoas porque eu vou me recolher. Não, de forma alguma ele fez isso, ele foi o primeiro. E ele, ao olhar para aquelas pessoas, ele teve compaixão. Porque ele entendeu o valor daquelas pessoas, a importância daquelas pessoas. E como nós, irmãos, temos enxergado essas pessoas que nós encontramos nas ruas, será que com desprezo? Será que com julgamentos? Eu não sei você, mas eu já julguei muito. Mas hoje eu entendo, não julgo mais. Ou será que nós temos olhado, irmãos, para essas pessoas com um olhar de graça, com um olhar de compaixão? E aí o texto, irmãos, ele vai caminhando
né? Jesus fala para aquela multidão, vai chegando de noite, o negócio estava tão bom ali que chegou até de noite, Jesus falando para aquelas pessoas, curando, fazendo milagre. E os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, vamos despedir o povo, porque está todo mundo aqui com fome. E eu imagino que na cabeça dos discípulos, irmãos, eu estou aqui imaginando, né? Que eu também faria o mesmo. Meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, vamos lá, porque o negócio, ó, vamos terminar aqui. Senhor. Eu estava assim, já ansiosa para terminar, para ir descansar, para cuidar do missionário. E ele, Senhor, vamos despedir o povo, porque eu também estou querendo descansar. E aí, irmãos, o texto, ele vai falar lá no 16 uma coisa muito interessante. O versículo 16 vai dizer assim, mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Irmãos, que tacada, não foi não? Rapaz, um tapa na cara daqueles discípulos. Deem vocês mesmos de comer. Irmãos, ao olhar para esse texto, para esse versículo aqui, eu fiquei pensando, rapaz, Jesus não podia ali mesmo fazer um grande milagre, descer comida do céu igual aconteceu no Antigo Testamento e resolver ali o problema? Podia ou não podia? Ele podia ter feito isso. Mas sabe o que eu entendi aqui, irmãos? Que Jesus, ele estava dando a oportunidade para aqueles discípulos participarem, irmãos, da grande obra redentora do Senhor. O Senhor estava dando a oportunidade para aqueles homens, aqueles discípulos, verem o milagre na vida daquelas pessoas. Irmãos, hoje não é diferente. O Senhor, ele tem nos dado oportunidade. Aqui na sua igreja, com certeza, quantos ministérios aqui tem que você pode participar, ser um instrumento nas mãos de Deus. A Cristolândia, aqui perto, que você pode ser um instrumento, um voluntário, doar um dia na semana, um dia no mês, e ser um instrumento nas mãos do Senhor. E tantos outros, irmãos, momentos e oportunidades que Deus tem nos dado no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Ele tem dado a oportunidade. Mas nós, irmãos, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para entender esses momentos. E se hoje, irmãos, Deus tem te dado esta oportunidade, não abra mão de viver esse grande milagre. O texto vai dizer lá na frente que quando Jesus ele foi fazer a multiplicação dos pães, ele partiu o pão, deu graças, entregou aos discípulos e os discípulos distribuíram. Mais uma vez ali, irmãos, o Senhor, ele está dando a oportunidade para que os discípulos vivenciem o milagre de ver a manifestação do poder de Deus na vida de pessoas. Irmãos, quando a gente fala do amor de Deus, uma vida é alcançada, é transformada, isso é incrível, irmãos. Isso não tem preço, como eu falei aqui no começo. E eu quero, irmãos, desafiar vocês nessa manhã. Eu não sei o que Deus tem chamado você para fazer nesse tempo, mas eu tenho certeza que há muita coisa para fazer aqui nesse bairro, não tem, pastor? Muitas vidas a ser alcançadas. Com certeza tem ministérios aqui na igreja que estão chamando você para fazer parte. Com certeza, irmão, se você perguntar, Wilma, vocês estão precisando de ajuda na Cristolândia? Sim, nós estamos precisando. E eu quero também, irmãos, deixar um desafio aqui para vocês. A Carol e o Pedro, esse casal que o Pedro deu testemunho aqui, eles estão como missionários aqui em Minas Gerais, mas eles estão precisando de ajuda para completar o PAN. O que é um PAN? É um plano de adoção missionária. É você adotar um missionário mensalmente com um valor mínimo, R$30, R$50, o que Deus colocar no teu coração. Esse casal, irmãos, eles só podem estar aqui
porque alguém está mantendo eles. Eles precisam comer, eles precisam de uma moradia. E de onde sai isso? Por meio do sustento missionário. Então, querido, se você não pode ir até a Cristolândia, mas se você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a manter esse casal, no final eles vão estar ali com uma fichinha do PAN para você preencher ainda hoje, entregar para eles, eles vão cadastrar e mensalmente, irmãos, vocês vão estar contribuindo para manter esse casal no campo missionário. Amém, queridos? Eu conto com a ajuda de vocês e pode ter certeza, irmãos, se você estiver ajudando esse casal, você também vai estar lá fazendo, né? Porque muitas das vezes você não pode ir, mas você pode manter esse casal para estar fazendo a obra do Senhor. Eu quero agradecer, pastor, mais uma vez a oportunidade. Irmãos, assim que nós tivermos a data da inauguração, pastor, eu vou mandar o convite para o senhor. Eu quero ver a igreja toda lá, viu, pastor? Fazendo a festa, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço por vocês, irmãos, fazerem parte. Tudo isso aqui só é possível porque vocês têm orado, têm contribuído, têm sustentado essa obra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.